Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, só que antes disso, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta, seu comentário é muito importante para nós. Para esta aula precisamos fazer um resumo cultural. Historicamente, o Renascimento foi o período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Culturalmente foi um movimento de retorno à cultura grega, à cultura pagã. Vale lembrar que esse período é um retorno à antiguidade, onde ocorre uma valorização do mundo grego. Os artistas da época tinham a cultura greco-romana em alto valor. A sociedade buscava nos gregos e romanos uma visão completa e humana da natureza. Por isso, as qualidades mais valorizadas no ser humano na época eram a inteligência, o conhecimento e os dons artísticos. Podemos notar na obra denominada O Nascimento da Vênus, de Sandro Botticelli. Para uma maior compreensão, vejamos esse gráfico, esse mapa mental, que mostra o início da Idade Média no século XI até o século XV. Ocorreram nesses períodos grandes navegações, caminhos para as Índias, a descoberta das Américas pelo próprio Américo Vespúcio e as navegações de Cristóvão Colombo. Há uma centralização política nesse período. Ocorrem as cruzadas, o burgo surge, as feiras ou mesmo as ransas e as guildas. As ansas eram espécie de sindicatos. Nesse período nós temos a Reforma Protestante. Então surgia aí o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, o anabatismo e também, um pouco mais à frente, o metodismo. O Renascimento é um retorno às ideias gregas romanas do século XVI, no início do século XVI. Finalizando o XV, nós já vemos alguma menção em direção a este pensamento. Há uma crise do feudalismo na Idade Média. Isso fica claro, evidente. Uma desarticulação dos feudos. Este quadro de transição leva-nos à Idade Moderna, ao Estado moderno. A partir do século XVI é um ambiente novo e diferenciado que vive o mundo, a Europa, eclodindo assim os pensamentos reformados. O renascentismo é uma marca desta época do século XVI. Questionamento do poder e soberania da Igreja ocorre como não houve em nenhum outro tempo. O racionalismo é uma forte marca desse período, no qual os renascentistas eram convictos de que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão, pela ciência. Também percebemos o experimentalismo, no qual para eles todo conhecimento devia ser demonstrado através de experiência científica. O individualismo também marca sua presença, no qual parte do princípio do homem conhecer a si próprio, buscando afirmar sua própria personalidade, talentos e satisfazer suas ambições. Esta concepção se baseia no princípio que o direito individual estaria acima do direito coletivo. O antropocentrismo é uma marca, no qual se colocava o homem como a suprema criação de Deus e como o centro do universo. É nesse período que o monge Martinho Lutero, na Alemanha, prega as 95 teses, em protesto aos desvios clericais da Igreja Católica. Os fundamentos da doutrina luterana é que o livro sagrado, a Bíblia, é a única fonte de fé. A salvação humana é pela fé em Deus. Os sacramentos para ele é a Eucaristia e o batismo, ritos religiosos, cultos simples e em língua nacional, não sendo necessário a ministração de missa em latim. Sua influência abrange o norte da Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. O ambiente na França era de muita hostilidade para os cristãos. Mãe do rei Carlos IX da França, a italiana, instigado o massacre da noite de São Bartolomeu, a virada de 23 para 24 de agosto de 1572. Fiéis católicos trucidaram na França 30.000 protestantes, um espetáculo de horror e sangue frio, mas historiadores ainda debatem o papel de Catarina na matança. Quanto à doutrina luterana, entre os principais pontos de sua doutrina, firmados na Confissão de Augsburgo, 1530, destaca-se o livre exame das
das Escrituras Sagradas. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solo Christus. A exemplo de Martinho Lutero, foi seguido fielmente por diversos cristãos reformados. O exemplo dele foi seguido nas regiões de língua francesa por João Calvino, 1509 a 1564. E não liderou o que ficou conhecido como Reforma Calvinista. Calvino era francês, nascido em Noyon. Ele estudou direito e teologia. Aderiu às ideias protestantes de reformadores tais como Calvino e Zwinglio. Temos falado sobre a cosmovisão cristã, entendendo primeiro as outras muitas cosmovisões que existiram no mundo, as influências no decorrer da história, dos pensamentos que imperaram em todos os séculos. Começamos desde o princípio falando ali dos mitos, caminhamos com os filósofos da Grécia Antiga e chegamos em um momento onde nós estamos falando agora sobre a Reforma Protestante. Semana passada falamos sobre Lutero e hoje vamos entender um pouco mais desse momento, concentrando-se na reforma que aconteceu em Genebra, através de um homem chamado João Calvino. João Calvino, 1509 a 1564. João Calvino nasceu em Noyon, no noroeste da França. Seu pai, Gérald Calvin, era secretário do bispo e advogado da igreja naquela cidade. Sua mãe, Jeanne Lefrene, morreu quando ele ainda era uma criança. Após os primeiros estudos em sua cidade, Calvino seguiu para Paris, onde estudou teologia, humanidades em 1523 a 1528. A seguir, por determinação do seu pai, ele foi estudar direito na cidade de Orleans, Bourges, em 1528 a 1531. Com a morte do pai, ele retornou para Paris e deu seguimento aos estudos humanísticos, publicando sua primeira obra, um comentário e tratado de Sêneca sobre a clemência. Calvino converteu-se provavelmente em 1533, no dia 1 de novembro daquele ano. Seu amigo, Nicolas Cop, fez um discurso de posse na Universidade de Paris. Repleto de ideias protestantes, Calvino foi considerado o coautor do discurso e os dois amigos tiveram de fugir para salvar a sua vida. Calvino foi para a cidade de Angoulême, onde começou a escrever a sua obra mais importante, Instituição da Religião Cristã, ou as Institutas, publicado em Basileia em 1536. A última edição seria publicada somente em 1559. Após voltar por breve tempo ao seu país, Calvino decidiu fixar-se na cidade protestante de Estrasburgo, onde estudou o reformador Martin Butzer. No caminho ocorreu um episódio muito marcante que impossibilitou o reformador de seguir a viagem para essa cidade. Por causa de uma guerra entre a França e a Alemanha, houve um fechamento de fronteiras ali. O futuro reformador fez um longo desvio, passando por Genebra, na Suíça francesa. Essa cidade havia abraçado o protestantismo reformado há apenas 2 meses, maio de 1536, sob a liderança de Guilherme Farel. Guilherme Farel viveu entre 1489 a 1565 e foi um grande apoiador de Calvino. Este, sabendo que o autor das Institutas estava de passagem pela cidade, convenceu a permanecer ali e ajudá-lo. Mas Calvino, em seu plano, em seu planejamento de vida, desejava passar apenas para aquela cidade e ir até Estrasburgo, ali gozar de paz e escrever os seus livros. Dizem que Farel era um ruivo de barba longa, vira para Calvino e fala: maldito sejam os seus livros, Calvino. Amaldiçoou Calvino e os seus livros porque Calvino não queria abraçar aquela obra da reforma ali naquela cidade. Isso causou um grande temor em Calvino, a ponto dele ceder àquele convite. O encontro deles provou não só ser apenas o mais importante para a cidade e a reforma, mas também um dos mais importantes da história, não só para a igreja, mas para Genebra, pois a partir desse encontro haveria uma mudança no mundo. As ideias do calvinismo, as ideias de Calvino ganhariam
espaço e notoriedade dentro daquela cidade. O pensamento social e econômico de Calvino, como bem escreve o escritor André Bieler, é amplamente posto em prática em Genebra. Em Genebra, Calvino influencia com o seu pensamento não só a teologia, mas também os aspectos econômicos sociais daquela cidade, dando àquela cidade uma ampla transformação educacional. Ali Calvino implantou escolas. Calvino e Farel redigiram uma comissão de fé e um juramento, e com ousadia tentaram confrontar as mentes dissidentes que ali compunham uma resistência. Os 10.000 habitantes daquela cidade, de algum modo, foram levadas à escritura, sendo uma boa parte já cristã. Ainda assim existia um grupo que resistia à autoridade de Calvino e de Farel e que eram dissidentes que constantemente propunham resistências a estes dois líderes que marcaram a reforma protestante ali naquela cidade. Logo, eles sofreram grande resistência por zelar pela Santa Ceia do Senhor, havendo ali alguns libertinos na cidade, algumas pessoas que viviam abertamente em pecado, que era notório e conhecido por todos que eles não deveriam participar ou comungar da Ceia do Senhor, e por Calvino não se conformar a essa condição e excomungar essas pessoas, logo ele e Farel foram convidados a se retirar da cidade. E em 1538, novamente, então, Calvino é exilado. E dessa vez ele vai para Starbuck. Lá em Starbuck ele vive os 3 anos mais maravilhosos de sua vida, segundo o próprio Calvino escreveu. Viveu lá entre 1538 a 1541. Pastoreou uma congregação protestante de 500 refugiados de fala francesa naquela cidade. Ele também ensinou o Novo Testamento e escreveu alguns comentários. E publicou a 2ª edição das Institutas ali também em Starbuck. Durante aqueles anos, Calvino também encontrou a sua esposa, Idelete Stordeus, membro de sua congregação, uma viúva anabatista que tinha um filho e uma filha de seu primeiro casamento. Eles se casaram então quando Calvino tinha 31 anos de idade. Nos anos futuros, essa união traria muito sofrimento à alma dele. Idelete teve um aborto, perdeu uma filha durante o nascimento e deu à luz a um filho que morreu 2 semanas após o nascimento. Mais tarde, Calvino até escreveu: certamente o Senhor nos afligiu uma dolorosa ferida com a morte do nosso filho, mas ele próprio é pai e sabe o que é bom para os seus filhos. Isso são frases de um homem que realmente reconhece e compreende o que é a soberania de Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas, mesmo para a morte de um filho, mesmo num sofrimento tão grande que é de um pai perder um filho. Calvino não só provou dessa dor, mas também a sua própria esposa. Idelete morreu de tuberculose em 1549, aos 40 anos de idade. Calvino nunca se casou novamente. Pelo resto de sua vida, ele se dedicou ao trabalho do Senhor com uma visão singular. Entre mentes, o Conselho Municipal de Genebra estava com muitas lutas, passavam por muitas dificuldades e pediu para que Calvino retornasse, que ele voltasse a ser pastor daquela cidade. Após 10 meses de hesitação, ele aceitou o convite com relutância, sabendo que muita hostilidade o aguardava. Calvino entrou mais uma vez na cidade em 13 de setembro de 1541 e não se mudaria novamente. Lá ele deixou a sua marca como líder reformador e a mais brilhante luz da reforma, podemos assim dizer. O reformador chegou à cidade pregando, reassumindo o ministério no púlpito, precisamente a partir do ponto que havia deixado 3 anos antes. Como Calvino pregava expositivamente, ele sabia onde ele havia parado de pregar, qual o último texto, claro, e ao retornar o
seu papel ali naquela igreja, retorna justamente dando continuidade naquela pregação que ele havia parado. Calvino então tornou-se um sustentáculo, pregando várias e vários domingos e algumas semanas durante todos os dias as suas exposições da Escritura, verso a verso, semana após semana, mesmo dia após dia. Faria de Genebra um célebre marco protestante da verdade. Nesse tempo tumultuoso começaram a surgir ou a fugir para Genebra protestantes franceses conhecidos como huguenotes, protestantes da Escócia e da Inglaterra, pessoas santas que fugiam da fogueira dos mártires, fugiam de Maria a Sanguinária. Nos nossos slides nós falamos sobre Maria a Sanguinária. Refugiados da Alemanha, da Itália, esses buscavam livrar dos perigos que enfrentavam em suas terras. E em pouco tempo a população de Genebra dobrou, mais que 20 mil pessoas. A cidade estava acalorada com estudantes da palavra, e Calvino, ele era o professor nessa cidade. Dentre esses refugiados está ali o nome de John Knox, muito importante reformador também, que ajudou o Calvino também ali com o seu trabalho em Genebra. Ele fez parte do trabalho de acolhimento a esses refugiados, mas também no âmbito acadêmico, sendo um ajudante a expor a mensagem, mas também traduziu a Bíblia para a língua inglesa. John Knox, ele tem relevante papel na reforma ocorrida na Escócia, pois ali ele retorna para o seu país de origem e trabalha na exposição do Evangelho ali, levando muitos a conhecerem o Evangelho de Cristo. Em um determinado momento, os libertinos foram à igreja a fim de participar da Santa Ceia, da ceia do Senhor. Esses homens que não tinham o temor de Deus e não viviam a verdade da fé, queriam participar desse momento solene. Eles chegaram com espadas desembainhadas em punho, prontos para lutar. Calvino desceu do púlpito cheio de coragem. E Calvino não era nenhum gigante forte, era um homem franzino, frágil em saúde inclusive. Mas ele com coragem colocou-se à frente da mesa onde se dispunham os elementos da ceia e disse: vocês podem esmagar estas mãos, podem cortar fora estes braços, podem tirar minha vida, meu sangue é de vocês, podem derramá-lo, mas jamais me forçarão a dar as coisas sagradas ao profano e desonrar a mesa do Senhor. Berthelier, que era um dos líderes ali dos libertinos, então retirou-se com os demais. Eles não estavam à altura de tamanha convicção, não puderam lutar com a verdade exposta por Calvino, e ao ver a coragem desse homem, retiraram-se. Conforme aproximava-se do fim da vida, Calvino ele encarou a morte de uma forma muito peculiar, assim como ele encarava o púlpito, que chegou para ele e falou: Lutero, eu quero servir a Deus, quero me dar muito mais para Deus, o que eu posso fazer? Lutero então perguntou: o que você faz? Ele falou: faça o melhor sapato que você puder para a glória de Deus e venda ele pelo preço justo que merece ser vendido. E assim você estará glorificando a Deus com o seu trabalho. Calvino, da mesma forma, cria que por meio do trabalho nós glorificamos a Deus. Então, quando as pessoas chegavam na cidade, uma das coisas que o conselho Calvino buscava saber era qual era a profissão que essa pessoa exercia anteriormente. E sabendo que ela era um costureiro, que era um sapateiro, Calvino então se perguntava quanto custaria alugar por alguns tempos uma certa casa, uma certa tenda ali na cidade, certo ponto comercial, e permitir que essa pessoa desenvolva ali o seu trabalho, ajudando durante alguns meses até que ele possa ser economicamente responsável e dar seguimento à sua vida. Então, é dito que até por conta disso Calvino criou o que seria chamado o capitalismo. Max Weber, um
sociólogo atribui a Calvino, ou mesmo a Genebra, com grandes resoluções. Algumas passagens na vida de Calvino que são muito importantes é o fato de quando essas pessoas refugiadas chegavam a Genebra, ele tinha um pensamento de algum modo ajudar aquela pessoa a economicamente ter o seu sustento. O trabalho ele sempre esteve ligado à visão calvinista, e o trabalho é sempre percebido dentro do pensamento de Calvino como um meio do homem glorificar a Deus. Isso também vem, de certa forma, da própria concepção de Lutero, do que ele pensava sobre o trabalho. Fala-se que Lutero, ao conversar com um sapateiro, a criação desse pensamento ou desse sistema econômico capitalista. Uma outra questão muito interessante com relação ao Calvino é que ele foi aí um pioneiro na educação no que tange a abrir escolas que preparassem não só os adultos, não só a Universidade de Genebra, mas também as crianças terem educação, inicialmente com escola bíblica, mas depois mesmo com a educação que voltasse aos rudimentos do letramento das crianças. E Calvino também foi pioneiro a colocar meninas e meninos para estudarem juntos ali na cidade. Uma outra característica também é o fato de que Calvino, em um dado momento, foi consultado pelo conselho, dizendo que, olha, Calvino, você nos ajudou bastante, a cidade prosperou, cresceu, e se temos hoje esse legado, deve-se muito àquilo que você implementou como projeto aqui. Nós queremos aumentar o seu salário. Sabe qual foi a resposta de Calvino? Ele não aceitou aquele recurso. Pelo contrário, ele pediu que revertesse isso para outros que estavam chegando, outros que vinham refugiados, e ajudassem mais outras pessoas. Que ato notório do reformador, que dignidade. A única coisa que restou a Calvino no fim de sua morte foi algumas peças de roupa, algumas mudas de roupa, 2 ou 3 no máximo, em sua casa, sua cama, a sua mesa e a sua Bíblia, e alguns poucos livros que ali ele tinha. Calvino não ajuntou riquezas, mas ele deixou uma riqueza inigualável. Os seus comentários bíblicos, os seus estudos teológicos têm fundamentado e alimentado o povo de Deus até hoje. Tem ajudado pastores e estudiosos bíblicos a se aproximarem, se achegarem muito mais a Deus. Calvino também foi responsável pelo envio de muitos missionários, de treinamento e capacitação de muitos missionários que saíram ali de Genebra para o mundo para levar a mensagem do Evangelho, porque Calvino entendia o que era viver para Cristo. Pois bem, meus irmãos, esse é o ambiente que viveu este reformador. Calvino, então, recebe todos aqueles refugiados que sofreram em Cristo. É muito comum o povo de Deus, ao longo da história, ter passado por grandes perseguições. O próprio Calvino viveu isso e sabia o que era ser refugiado em uma outra pátria. E ele faz de Genebra um lugar acolhedor para esses que ali chegavam. Calvino amava tanto a palavra de Deus, que mesmo próximo à sua morte, ele expõe a palavra de Deus. Tal como foi um célebre pregador no púlpito, Calvino, ele falece também falando a palavra de Deus. E eles dizem que as suas últimas palavras foram: até quando, Senhor? Até quando? Você tem passado perseguições e lutas? Você tem sofrido dificuldades? Vamos meditar na palavra de Deus, ver o que a palavra de Deus nos fala sobre as perseguições que, como povo de Deus, muitas das vezes somos acometidos. João capítulo 16, do 1 ao 3, diz o seguinte: eu lhes tenho dito tudo isto para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem ao Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Também podemos ler em Mateus capítulo 23, no verso 34, diz o seguinte: por isso eu lhes estou avisando, profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão. Nas sinagogas de vocês
e perseguirão de cidade em cidade. Assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Mateus 24, ainda no verso 9, diz o seguinte: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todos, por todas as nações, por minha causa. Jesus, ele é o primeiro a sofrer por testemunhar a vontade e a verdade de Deus. Sendo ele a própria verdade, ele sofre para que essa verdade seja evidenciada para nós, para o homem, para a humanidade. Desde o nascimento ele foi rejeitado. Lembre-se de Herodes, das perseguições para matar o menino. Desde o seu nascituro, do momento em que ele vem ao mundo, ele é desprezado. Mesmo assim, ele segue o plano de redenção divina. Em todo o ministério, Isaías fala que ele era desprezado dentre os homens. Fugíamos da face dele, porque nele não havia formosura alguma. Era o mais desprezado dentre os homens. Ainda assim, ele prevalece em cumprir a vontade de Deus, em cumprir o plano redencional do Pai. Ele nos deixa o exemplo a ser trilhado. E ao deixar o exemplo a ser trilhado, ele evidencia que é o caminho, sendo o próprio caminho a percorrer. Pois ele é, sim, de fato, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele morre com malfeitores ao seu lado. E ele morre pelos malfeitores, sendo ele imaculado, sem culpa. A aversão que surgiu contra o Redentor do mundo manifesta-se contra todos que creem em seu nome, pois a cruz é justiça de Deus para aqueles que clamam misericórdia. Pois a cruz foi o caminho pelo qual Deus escolheu que o homem alcançasse a redenção. Ele se fez malfeitor pelos malfeitores. Pregado em uma cruz, foi vítima do ódio religioso, tal como na Reforma. Muitos cristãos morreram, sofreram, foram perseguidos. A Igreja de Cristo, ela também passou e vive as aflições de ser um povo odiado. E Jesus Cristo mesmo disse que nós seríamos odiados por amor do nome dele. Não é a você e não é a instituição, mas o ódio que é direcionado muitas das vezes aos cristãos é o ódio que o mundo tem, que Satanás tem do próprio Cristo. Ele foi vítima do ódio religioso e os religiosos entregaram ele aos romanos e pediram a sua morte e a sua crucificação. Quando entendemos que a obra redentora da cruz nos justifica, Calvino é alguém que para nós se dispõe como um homem dedicado a Deus a ponto de pôr a sua liberdade, a sua vida em risco e dispor a sua própria vida ao serviço do reino de Deus. Quando ele se coloca contra os libertinos, ele está justamente fazendo isso. Ele está dispondo a sua vida para o serviço de Deus, ainda que seja a própria morte uma realidade tangente. Será que temos testemunhado esse mesmo sentimento? Quanto igrejas e grupos surgem hoje, recentemente, pensando em um cristianismo, em uma fé que está para este mundo, onde se fala em prosperidade, onde se fala em uma vida centrada apenas no homem, egocêntrica, ególatra, onde o homem é o centro do universo. Como que o cristianismo pode ter perdido o seu foco inicial? Calvino é alguém que nos faz então refletir e trazer esse pensamento dos princípios da reforma de volta. Filipenses 2, do 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte
e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Tenhamos esse mesmo sentimento, irmãos. Temos a promessa de que Ele não nos abandonará, que Ele sempre será com a sua igreja. Em todo momento de perseguição, Deus sempre esteve com o seu povo. Ele permite, muitas das vezes, o sofrimento, a perseguição, mas Ele nunca abandona os seus. Ele sempre se faz presente. Tal qual não abandonou Calvino, os genebrinos e a Reforma, Deus não abandona a sua igreja em dias de sofrimento e de dor. Como vemos hoje neste mundo, ainda assim podemos ter esperança, sim, confiar em Deus e pedir que em meio a todo esse sofrimento, Ele reforme o nosso coração. Ele reforme a igreja, fazendo com que a igreja se volte aos princípios da palavra de Deus. Porque o movimento de reforma, ele fez isso, fez com que o homem se voltasse a uma interpretação mais pura, mais verdadeira, mais genuína da palavra. Em momentos de crise, são horas onde nós nos voltamos com o olhar para a palavra de Deus, para o Senhor, e onde nos fortalecemos e nos reavivamos na palavra de Deus, para sermos uma igreja ainda mais atuante, forte, firme, para ser usados por Deus, para que a obra dele prevaleça, continue e o reino dele seja anunciado. Mas não um reino fajuto, não um reino de Deus que é transmorfo, com vontades humanas, com ritos humanos, mas um reino que é pautado e centrado verdadeiramente na palavra de Deus. É desse reino que fazemos parte, e é esse reino que anunciamos, essa boa nova que anunciamos. Cristo Jesus, morto, ressurreto, para a glória de Deus, nos redime de todo o pecado. E nem mesmo a morte, irmãos. Tal qual lemos os textos que nos fala que seremos odiados, perseguidos, entregues, mortos, como foram muitos cristãos já no passado. Mesmo com esse perigo eminente de morte, temos uma convicção: Deus não abandona os seus. Não abra mão de viver os propósitos de Deus, os sonhos de Deus. Viva-os. Abra mão dos seus sonhos quando eles não forem os sonhos de Deus. Lembre-se de que Calvino estava sonhando e querendo viver uma vida de uma determinada forma, e Deus fala para ele: não é isso que eu quero. Deus mostra para ele um outro caminho. Deus mostra para ele onde Deus queria que ele fosse usado. Temos vivido os propósitos do Pai ou temos buscado os nossos próprios caminhos? Caminhemos confiantes no Senhor, em sua vontade soberana, pois Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Que o exemplo de vida deste homem nos ajude a perceber a soberania de Deus em todas as coisas, pois Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos para sempre receber notificações novas. E se você gostou do vídeo, compartilhe, por favor, para as outras pessoas verem. Tchau!